você não pode resolver, o Senhor vai resolver para você. Porque se nós lançarmos sobre Ele, Ele sabe como cuidar de cada coração, de cada vida, de cada problema que nós temos. Irmãos, a ansiedade não resolve o nosso problema. Piora. Deixa você sem paciência. Deixa você irritada, irritado. Mas quando o Senhor, nós jogamos ao Senhor a nossa ansiedade, os nossos problemas, Ele resolve para nós e nos dá a vitória. Irmãos, para nós vencermos a ansiedade, existe uma receita. Nós temos que ter um campo de visão espiritual. E muitas vezes nós não temos esse campo de visão espiritual. Porque a ansiedade vem, porque ela vem no nosso coração pelo jeito que nós enxergamos o nosso problema. Tem problema que você olha na tua casa, parece que não vai ter mais fim. Tem problema que você olha, parece que não tem mais jeito, chegou no limite, não dá mais. Aí começa a causar aquela ansiedade, porque você não consegue ver além da ansiedade. E aquilo começa a despertar em você um desespero. Porque você não consegue resolver o problema do teu filho, porque você não consegue resolver o problema do teu esposo, porque você não consegue resolver o problema na tua empresa, você não consegue resolver o problema no teu trabalho material, o desespero começa a bater no seu coração. Porque muitas coisas nós não conseguimos fazer. Mas, se nós tivermos um campo de visão espiritual, nós vamos lançar a nossa ansiedade no Senhor. E Ele vai dar a solução de todo problema que nós temos. Primeiro, Josafá é um exemplo. Quando ele soube que vinha uma multidão, 3 nações contra ele. Ele era um rei, mas era homem como nós, ser humano. O que aconteceu com Josafá? Quando alguém veio e disse, olha Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Josafá, ele sentiu medo. Ele ficou ansioso naquela hora. Porque ele sentiu medo. Ele não tinha exército para enfrentar o exército que vinha contra ele. Ele sentiu medo. E quantas vezes nós sentimos medo também de um problema? Mas Josafá, ele tinha um campo de visão espiritual, porque ele era um homem de Deus. Ele foi fazer o quê? Ele foi dobrar o seu joelho, convocar a congregação e ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar socorro em Deus. Aonde nós temos buscado socorro, meus irmãos? Na hora da ansiedade, na hora do desespero. Aonde você vai? Nós temos que vir na casa de Deus, dobrar o nosso joelho e buscar ao Senhor. E Ele vai dar solução. Josafá invocou a Deus, a Bíblia diz. Na hora do seu medo, da sua ansiedade. Ele invocou a Deus e no final da sua oração ele disse, Senhor, nós não temos força quanto a esse exército que vem, nós não temos capacidade humana para vencer esse exército. Mas, porém, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos nós temos posto em Ti, Senhor. Nós estamos buscando a Ti. E Deus foi com Josafá. Embora seu exército não fosse grande, mas ele venceu a peleja. Porque Deus viu que Josafá, ele foi buscar ao Senhor na hora da sua ansiedade, na hora do seu medo. E muitas vezes, na hora do medo, nós corremos para onde? Para o nosso vizinho, para o nosso colega. Pega o WhatsApp, começa a desabafar, liga lá para um grupo de oração, liga lá para o profeta, liga lá não sei para quem, desabafando, mas esquece
de orar ao Senhor e buscar a sua face. É isso que nós temos que aprender, ter um campo de visão na hora do desespero, na hora da ansiedade, na hora do medo, buscar ao Senhor, porque só Ele pode mudar a situação, só Ele pode mudar o decreto na nossa vida, somente Ele e mais ninguém. Por isso, irmãos, nós estamos aqui nesta noite, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. E a Bíblia diz também que Eliseu, outro exemplo de visão espiritual. Deus, esta noite, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Em vez de nós enxergarmos só problema, só luta, só dificuldade, nós vamos enxergar a vitória da nossa vida. Saber que o Senhor, Ele está conosco. Saber que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que Eliseu estava com sua casa cercada de inimigos, de exército do rei da Síria. Todos conhecem a história de Eliseu. Porque ele contava ao rei de Israel tudo que Deus mostrava para ele na cama que ele dormia. Todos os projetos do rei da Síria, Eliseu sabia porque Deus revelava. E nunca o rei da Síria conseguiu pegar o exército de Israel. E o rei da Síria ficou com raiva, dizendo, alguém falando, contando para o rei de Israel por onde nós vamos. Mas ali falaram, é Eliseu, porque em Israel tem um profeta. O rei da Síria se enfureceu contra Eliseu. Cercou a sua casa, querendo a cabeça de Eliseu. Querendo Eliseu lá na presença dele para matar Eliseu. Mas a Bíblia diz que Geazi, seu servo de Eliseu, seu companheiro, saiu pela manhã, olhou para os montes. Ele viu todo o exército da Síria rodeando a casa de Eliseu. E correu para dentro com medo, com aquela ansiedade. Eliseu, Eliseu, estamos cercados. Que faremos agora, Eliseu? O exército do rei da Síria está cercando a nossa casa. Vão nos matar agora, vão pegar nós. Mas Eliseu estava tranquilo, porque Eliseu tinha visão espiritual de Deus na sua vida. O crente que tem visão espiritual, ele não se desespera. Ele não sai desesperado, não. Ele confia em Deus. E a Bíblia diz que ele disse, Eliseu, ele fez uma oração, Eliseu, calma, eu vou orar para você. E ele levantou suas mãos sobre Eliseu e disse, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja o que eu estou vendo. Eliseu não estava vendo o exército do rei da Síria em volta da sua casa. E ali ele orou para que Deus abrisse a visão de Eliseu. Deus abriu a visão de Eliseu. Eliseu saiu para fora novamente. Mas quando Eliseu saiu, o monte estava cercado de carros e cavalos de fogo. Anjos de fogo voavam em volta da casa de Eliseu. Deus já estava dando a vitória para Eliseu. A ansiedade de Geazi saiu. Eles estavam ali e Deus estava cuidando deles. Você pode crer nesta noite que Deus está cuidando de você aqui neste lugar? Será que você pode crer que Deus está mudando o teu decreto através da sua visão espiritual? Você que tem passado lutas, problemas difíceis, Deus está cuidando de vós. Deus está mudando a sentença no seu lar, na vida dos teus filhos, na vida dos teus parentes. É somente colocar os nossos olhos no céu. É somente acreditar naquele que vive e reina. Irmãos, a ansiedade às vezes vem tão forte que você não consegue ver nada de bom na sua vida. Nada. Você não consegue pensar, ver, enxergar. A Bíblia diz que Agar estava no deserto.
O pão acabou, a água acabou. Ela colocou o filho lá para morrer e foi do outro lado também para esperar a morte. Mas a Bíblia diz que o menino orou quando viu sua mãe chorando. Ele orou ao Senhor. E Deus ouviu a oração do menino. Você crê que Deus está vendo a sua oração? E a Bíblia diz que Deus ouviu e o anjo apareceu, Agar virou para o lado, lá estava um poço de água. A bênção já estava ali, pertinho de Agar. Mas o medo, a ansiedade e o desespero de saber que seu filho ia morrer e não tinha mais jeito, não deixou Agar ver o poço de água pertinho dela. A bênção já estava ali. Não é que surgiu na hora. Ela estava em frente ao poço, mas o medo e o desespero não deixou ela enxergar o poço de água. Mas depois que Deus abriu os olhos dela, ela enxergou a vitória na sua frente. Você vai ver que bênção que Deus tem para você. Às vezes a bênção que você espera está aí pertinho de você e você não consegue enxergar por causa da ansiedade, por causa do medo. Você não consegue. Mas nesta noite, Deus quer abrir os nossos olhos para que nós podemos enxergar a vitória da nossa vida, a bênção que Deus está trazendo para nós nessa campanha, a bênção que Deus tem trazido para nós neste lugar. Não deixe o desespero, não deixe o medo, a ansiedade, ela gera fracasso, ela gera um fracasso na vida do homem. Você se sente um fracassado por causa do medo e da ansiedade. Mas que isso não venha acontecer com o povo de Deus. Que você possa receber do Senhor nessa noite uma nova visão na sua vida. E que você possa enxergar o que Deus tem para você neste lugar. Que você possa enxergar a vitória que está chegando na tua vida. Não é pequena, não. É vitória grande que Deus tem para seu povo. Por isso, meus irmãos, creia que Deus, somente Ele, pode mudar o nosso decreto. Só Ele pode mudar a sentença. Só Ele pode dar a última palavra na sua vida. Ainda que você vá no médico, o médico diga, não tem mais jeito. Mas a última palavra para nós vem do Senhor. Aonde os nossos olhos estão postos? Em Deus. Só Ele pode te dar vitória. Tem pessoas aqui que Deus me revela que vocês têm medo. Você está com medo, você está temendo a algo. Mas não tema não. Deus é conosco. Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando da sua igreja. Amém? Quem crê nessa palavra? Fica de pé então.